Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Sobrevivemos a mais uma semana. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao We That Podcast. Você que nos acompanha toda semana, seja mais uma vez bem-vindo. Lembrando que você pode ouvir o We That Podcast em diversas plataformas. Você também pode acompanhar todas as notícias do Saints em português no saintsbrasil.blogspot.com. Pode acompanhar a gente no facebook.com/saintsbrasil ou twitter.com/saintsbrasil09, nossas redes sociais, para você nos acompanhar. Não vou ficar enrolando muito falando do jogo, não. Vamos direto apresentar a galera. We That, escalação. Ela está de volta. Tudo bem, Gé? Ah, chupa! Oh, desculpa. E aí, gente, tudo certo? Tamo aí. Eu espero que esteja gravando essa parte que eu quero muito que apareça no podcast. E aí, Léo? E aí, galera? Tamo vivo depois desse jogão de domingo. Olivazito. E aí, galera, falar de mais uma vitória do Saints. E aí, Igor? E aí, galera, tudo bom? Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos lá, vamos começar esse We That Podcast. O Saints venceu o Baltimore Ravens 24-23 e acho que é impossível a gente não começar esse podcast sem falar de Justin Tucker. O kicker perfeito, pica das galáxias, falam que o Cairo Santos é o mestre das bicudas, mas o Justin Tucker é muito melhor do que o Cairo Santos. E ele nunca, na carreira dele na NFL, tinha errado um field goal. Foram 222 field goals certos desde que ele entrou na NFL. O 223 deu um pequeno problema, já. Pois é, cara. A hora que o Tucker chutou pra fora, eu falei, meu Deus, ganhou, a gente vai ganhar. Cara, foi a maior cagada, eu acho, da vida dele, coitado. Eu fiquei com dó do garoto. Mas ganhamos apertado, bem apertado. E Deus estava torcendo para o Saints nesse jogo, eu tenho certeza. Falei isso no blog, inclusive, que o Tucker deu entrevista, disse que sinto como se eu tivesse perdido o jogo para o Saints, como se fosse culpa minha. E aí eu até falei no post no blog que na verdade não foi ele, foram forças sobrenaturais, ou aliens. Alguém tem alguma hipótese mais espetaculosa do que essa sobre o que aconteceu com o Justin Tucker? Eu sei lá, ele já tinha meio quase errado no começo do jogo, ele fica aliviado quando ele vê a marcação do Luiz. Só que eu não esperava, ninguém esperava que ele errar. O cara chuta 220 extra points e não erra nenhum, né? A carreira dele é brilhante. Ainda bem que foi com a gente, né? Agora ele pode acertar todos os outros chutes que ele quiser, não tem problema. Então, se tinha uma hora pra ele errar, era essa. Agora é pra ficar sossegado, vai. Quando ele acertou o primeiro, eu pensei, mano, o cara é tão bom que até quando ele erra, ele acerta. Mas no último não deu certo não, ele errou. E, nossa senhora, pra explosão da galera, a torcida ficou louca com esse erro aí. E achamos mais uma maneira de vencer na NFL, né? Já vencemos com Kamara e Thomas batendo em todo mundo, já vencemos com o Zach Gonzalez fazendo bobagem, o Lane Gonzalez, não lembro o nome dele. Zen. Fazendo bobagem. Vencemos fazendo uma campanha absurda contra o Atlanta Falcons. E vencemos o Baltimore Ravens agora, entrando no quarto com 10 pontos de desvantagem. E contra uma defesa que não tinha sofrido nenhum touchdown, que não tinha fazia tempo que não tinha sofrido nenhum touchdown no segundo tempo, a temporada inteira. E o Saints foi no quarto período e conseguiu virar o jogo, então sensacional. Sem falar também que parece que os números do Drew Brees no quarto período esse ano estão simplesmente sensacionais. Ele tá dominando todos os jogos, parece que, sei lá, ele fica virado no giraia quando entra no quarto período e joga mais do que ele tá acostumado.
Então foi uma virada espetacular, principalmente com essa defesa. A gente tem que enaltecer isso, que a defesa do Baltimore é muito boa. E o Saints conseguiu correr com a bola, conseguiu passar bem a bola. E o mais importante, a virada no momento certo, né? E no momento que eles não estavam acostumados a sofrer pontos. A estratégia do Saints foi extremamente agressiva desde o começo do jogo, com os várias quartas descidas na primeira campanha. O time manteve a estratégia de correr muito com a bola, e o Sean Payton explicou o porquê do time, mesmo com o jogo terrestre não fluindo como de costume, com o Kamara e com o Ingram. Ele queria não dar ritmo pro pass rush do Ravens, que é um pass rush muito poderoso. Ele queria cansar eles, tirar ele do ritmo, fazer eles mandarem blitz para procurar o jogo corrido, e depois do segundo tempo tentar ser mais agressivo, e deu muito certo mesmo. No segundo tempo o Saints foi muito dominante, a defesa cansou, claramente a defesa cansa, o Kamara começa a correr bem no terceiro e quarto. Apesar de algumas loucuras do Sean Payton e alguns erros, no final o ataque conseguiu fazer uma ótima partida. A gente colocou mais de 130 jardas terrestres em cima da melhor defesa contra o jogo terrestre. De novo, a gente bateu na melhor defesa da NFL. O Ravens tinha média de 13 pontos cedidos, conseguimos 24 e era para ser mais se não tivesse cometido aquele erro na red zone com o Taysom Hill. O que mostra esse potencial do Ravens também é que você vê essa tática que o Sean Payton usou de cansar o pass rush, essas coisas, parece ser a melhor tática para ganhar num time que tem uma defesa espetacular. E mesmo assim a gente ganhou só por um ponto numa cagada. Isso quer dizer, mesmo assim é muito difícil você fazer muitos pontos, você conseguir ganhar do time do Ravens, mesmo com a tática correta. E desde o começo, o Sean Payton até disse na entrevista que a tática do Saints para essa partida envolvia algumas jogadas de corrida e principalmente muita paciência. E o Saints sabia exatamente isso, que para vencer ia ter que ter calma, correr a bola. Eu já vi no primeiro drive torcedor xingando o Sean Payton porque estava fazendo corridas óbvias. Tudo isso fazia parte da estratégia, no fim ficou claro que a ideia era cansar a defesa do Ravens no começo do jogo, o Rams é mais pra frente. E aí depois, no segundo tempo, começar a queimar a galera. O quão forte foi essa demonstração do Saints contra o Ravens? A gente pode falar que a partir do momento que a gente bate na melhor defesa da NFL, a gente pode se considerar o melhor ataque da NFL. Tem algum ataque melhor do que o Saints na NFL? Até na quantidade de armas. Reparem que o Michael Thomas e o Alvin Kamara tiveram bons jogos, porque são bons jogadores, mas não foi aquele negócio sensacional, absurdo de nenhum dos dois. O Saints usou o campo inteiro, o time inteiro, para vencer o Ravens. Eu acho que o Saints figura fácil entre os melhores ataques da NFL, junto com o Los Angeles Rams, e o Patriots voltou a dinastia sempre volta, né? Não tem jeito, impressionante. Mas principalmente por, como o Caio falou, o melhor ataque, nesse caso, ganhou da melhor defesa, né? Então, o Saints mostrou um domínio impressionante, principalmente porque o jogo foi em Baltimore, né? É um estádio muito hostil, a torcida dos caras é muito apaixonada, e mesmo assim o Saints conseguiu correr bem com a bola. No quarto período, é impressionante, né? A gente fala isso toda vez. O Drew Brees no quarto período, naquelas horas que ele tem que pontuar, parece que ele tá brincando de jogar. É impressionante como que ele consegue distribuir bem os passes, escolher bem as jogadas. E o Sean Payton não é novidade para ninguém, o cara é mestre de ataque, né? Ele realmente entende como criar um ataque poderoso, criativo. Com as jogadas do Taysom Hill, a gente vê, tem que falar do Taysom Hill também, que jogou muito, apesar daquele fumble no começo do jogo. É uma arma muito interessante do Saints. Quem é Lamar Jackson perto de Taysom Hill, né? Ninguém. E porque isso ainda mostra ainda mais a criatividade do Sean Payton no ataque. O tanto de armas que ele consegue utilizar. Uma jogada que eu achei sensacional foi quando era uma jogada óbvia de corrida e o Saints chamou uma jogada para passar pro Dan Arnold, se eu não me engano, que é o terceiro tight end numa rota em profundidade. Então é umas coisas assim que a gente fica meio, mano, esse cara é muito foda, ele é muito louco, né? Mas jogamos muito bem e o ataque com certeza é um dos top 3 da NFL fácil. Essa questão do Taysom Hill também eu queria que vocês falassem um pouco sobre elas. O Taysom Hill fez uma jogada nessa última partida
que me chamou a atenção quando a equipe formou em single back e o Tyson Hill entrou em campo para fazer a função de running back. Inclusive ele recebeu a bola e correu com ela. Pegou o handoff e correu com ela. O Tyson Hill virou tudo menos QB, né, gente? Ele é um grande atleta, né? Que a gente pode falar do Tyson Hill, por isso que ele tem os snaps que ele tem. Ele é um ótimo atleta, ele é um grande atleta. Ele vem conseguindo fazer muita coisa, ele participa muito, ele bloqueia muito bem. A gente vê ele bloqueando como tight end, bloqueando às vezes como quase um fullback. Ele corre muito bem, ele teve umas corridas bem interessantes durante esse jogo, né? Os read options que ele vai pra cima, ele não tem medo de tomar pancada, ele é muito louco mesmo. Pra falar além do ataque, ele teve um tackle sensacional nos special teams nesse jogo. Então, muito mérito do Saints e todo o coaching staff de conseguir colocar ele para ser algo diferente nesse ataque e para ser mais uma arma, né? Algo diferente. Colocar um time que sempre foi acostumado com um quarterback que não é móvel, né? O Drew Brees, e colocar um cara para dividir a atenção do jogo corrido com o Kamara, ir com o Ingram, bloquear. Foi uma sacada muito inteligente que vem funcionando muito bem. Se vocês quiserem comentar, Ivan, mas aí fica a critério de vocês. Mas além de ser um baita jogador, o Tyson Hill é bonitão, né? todo formoso ele, né? Não tem... O Tyson tem pinta de galã. Não é? Pelo amor de Deus, esse cara aí... Como QB, assim, pra lançar uma bola, eu diria que ele é um belo galã, né? Mas assim... Como atleta, não tem o que falar também dele mesmo. Eu vou falar especialmente dessa jogada que você comentou, cara, porque a gente tava usando ele em read options, em jogadas assim, e todo mundo tava, querendo ou não, por mais que dava certo, já era alguma coisa um tanto quanto prevista. Ou ele ia dar bola pro Kamara ou ele ia correr, alguma coisa assim. Então, nessa jogada que colocou ele como running back mesmo, era uma segunda longa, eu acho, alguma coisa assim, para umas 7, 8 jardas. Então todo mundo achou, ele tá de running back, eles não vão entregar a bola pra ele. E aí a gente conseguiu surpreender de novo, colocando ele pra correr e ele conseguiu o first down. Então, tipo assim, são muitas maneiras dele surpreender e jogando em várias posições diferentes. É um ótimo atleta mesmo em si. Vamos seguir. Quero ouvir um pouquinho sobre os problemas dessa partida. A gente conversava antes da gravação desse podcast e o Igor criticava bastante o Dennis Allen por algumas chamadas da defesa nessa partida. Então, antes da gente entrar nessa questão das chamadas, eu queria uma avaliação meio que individual dos jogadores. Front seven bem, mas a secundária de novo com problemas. Temos algum vilão dessa vez, Léo? Pra variar, né, nosso queridíssimo Ken Crawley, impressionante. Olha, eu vou ser bem sincero, ano passado eu não lembro dele comprometer tanto assim na equipe. Parece que alguma coisa, não sei o que aconteceu nesse ano, não sei se ele não tá se sentindo bem. Eu lembro do ano passado ele ser pelo menos um jogador decente, sabe? Depois dos primeiros jogos, é claro, quando o time começou a vencer, ele não... Os recebedores não recebiam 150 jardas nele todo o jogo. Foi impressionante, todo recebedor em cima dele recebe mais de 100 jardas. Aí eles vão e mudam o Lattimore para marcar o que ele estava marcando e o outro cara que ele está marcando vai e consegue receber a bola também. Mas, olha, individualmente eu gostei bastante como você disse, cara, do front seven. Mais uma vez a gente conseguiu parar o jogo terrestre. Nosso menino de ouro Davenport cometeu uma falta, né? Não muito inteligente. Ele enfiou a mão na cara do Joe Flacco, coisa de calouro, né? Ele vai aprendendo com seus erros. O Demario Davis, esse cara tá jogando uma barbaridade. Ele vai com uma agressividade pra cima dos running backs, que é uma coisa impressionante. O Igor vai comentar melhor, porque ele entende muito dos linebackers dos Saints, mas, eu gostei demais de ver o Demario Davis jogando. E o negativo mais pra secundária de novo, porque o Saints tá conseguindo parar os jogos terrestres, parece que todo time. E isso é uma coisa muito boa. Então, continuar assim nessa pegada, apesar do Dennis Allen ter umas chamadas meio duvidosas em momentos críticos. Impressionante a evolução da defesa desde a semana 1. A defesa estava jogando bem, jogou bem por grande parte do jogo. O front seven teve alguns momentos de dar muito tempo pro Joe Flacco.
Mas o Cam Jordan fez uma partida, apesar de não ter conseguido o sack nem nada, teve uma partida muito boa, ele evitou muitas jogadas pelo lado dele, o Ravens tentou correr muito pelo lado dele com bootleg, só que ele estava muito esperto, ele caiu muito pouco nesses bootlegs, quando o ataque finge que vai fazer a jogada para um lado e vai para o outro lado, ele leu muito bem as jogadas. Tem uma jogada muito interessante em cima do Lamar Jackson, que ele consegue dar um tapa no Lamar Jackson e poderia ser um estrago bem maior se ele não tivesse bem posicionado. O Okafor acho que foi o melhor jogador, os stats dele foram muito bons e ele foi o único jogador que conseguiu um sack pelo Saints. O Onyemata foi para a seleção do PFF, né? Não sei se vocês viram, mas ele foi junto com o Aaron Donald o defensive tackle do PFF, da seleção do PFF da semana. Ele foi muito bem pressionando, o Saints conseguiu fechar o meio do campo. A secundária teve bons e maus momentos, como sempre, né? A gente tem o lance do Ken Crowley, que ele cede aquela recepção gigantesca pro John Brown, que é o cara com mais recepções para mais de 20 jardas, né? Ele tem 21 recepções para jogadas explosivas. Aí você tem um touchdown que o Von Bell tá mal posicionado, aquele touchdown de empate. O PJ Williams cometendo falta em quarta descida, e eu fiquei muito irritado com a falta cometida em quarta descida. Mas aí a gente tem bons momentos também, né? O Ken Crowley desvia um passe que o Hayden Hurst tá sozinho, ele consegue ter velocidade para trombar no Hurst e evitar a recepção. O PJ Williams também, numa quarta descida, ele força um turnover on downs no final do último quarto. O Von Bell destoou um pouco, eu acho que ele apareceu bem no jogo corrido de novo, né? Mas não foi tão testado na cobertura dessa vez. No geral, os linebackers para mim foram o principal grupo, até melhor que o própria linha defensiva. O Demario Davis jogou muito bem, o AJ Klein jogou muito bem. É uma evolução defensiva muito interessante, a gente ainda precisa resolver a secundária. A secundária precisa ser mais consistente, é normal, você não consegue ser perfeito, muito dificilmente uma defesa vai ser totalmente perfeita, mas assim, parar pelo menos de ceder big plays, sabe, parar de sempre estar correndo atrás de um recebedor, fazer mais jogadas na bola. Eu só não gostei que o Caio falou do Dennis Allen. O Dennis Allen insiste em colocar 3 jogadores para ir atrás do quarterback. E eu fico muito irritado com isso. O Flacco entrou em pânico muitas vezes. Aquela jogada da falta, aquela falta imbecil do Marcus Davenport, o Saints consegue pressionar ele solta a bola toda torta e o Davenport vai lá enfiar a mão dentro do capacete dele. E aí tem uma jogada no último quarto que o Dennis Allen manda 2 jogadores pra cima do Flacco e dropa 2 defensive tackles. E tem outra que ele dropa o Sheldon Rankins, que vem fazendo uma temporada muito boa, pressionando o quarterback, muito boa mesmo. E isso que me incomodou. Só sobre essa jogada que você falou, Igor, de que ele puxa 2 DTs para fazer uma marcação no meio, né? Porque era uma jogada zona. A gente estava com 20 segundos no relógio para acabar o jogo, né? E o Flacco ele já estava ali dentro da red zone. Não parece uma ideia assim muito idiota você reforçar a secundária? Mas ali eu acho mais válido você deixar pressionar com 4 e deixar aquele passe curto no meio do campo do que dar tempo para ele lançar uma bola longa, ainda mais tendo um wide receiver explosivo como é o John Brown, um cara muito bom na red zone, que a gente já sofreu com ele, já tomamos virado, que é o Michael Crabtree. Eu acho mais interessante deixar o Flacco desconfortável no pocket, até porque essa estratégia foi usada durante o jogo e o touchdown do Mark Andrews, que é o touchdown que vira o jogo, é dessa forma, com 3 jogadores, dropando defensive lineman para cobertura. Então assim, eu acho que poderia ter escolhido melhor a hora, talvez, de fazer isso. É que até aquele momento, se você reparar naquele drive do Ravens, eles avançaram muito nessa jogada de meio, né? Eram passes médios, é verdade, mas a maior parte dos passes era nessa zona central do campo. Então, acredito que o Dennis Allen tenha tentado defender um pouco isso. Eu sou um defensor do Dennis Allen. Eu acho que para quem viveu com Steve Spagnuolo, com Rob Ryan, com Greg Williams, eu acho o Dennis Allen a 8ª maravilha do mundo. Gênio. Coisa. Gênio. Ele é, perto desses caras, ele é um absurdo.
Mas eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Mas eu, sinceramente, acho que ele vai bem nos jogos. Essa jogada mesmo, você pode questionar e tal, mas não acho que é um negócio assim muito absurdo. Não, eu acho que ele também melhorou muito durante a temporada. Ele conseguiu algumas coisas bem fazer algumas coisas bem inteligentes contra o Redskins, o gameplay foi muito bom, contra o Giants, contra o Browns, assim, a gente sofreu assim, de verdade mesmo, por conta de gameplay, pra mim foi contra o Bucks. No resto foram erros mais dos jogadores, erros individuais, do que erros de informação. Nesse jogo eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar nesse sentido. Outra coisa também que vocês estavam comentando, só pra complementar, é como que o Saints sofre nesse 2-minute drill, né? No finalzinho do segundo quarto, do quarto período. Todo jogo a gente tá sofrendo muito. Então, o Saints precisa treinar muito mais isso aí, porque parece que o que a defesa faz no jogo inteiro, no finalzinho, o Baltimore consegue atravessar o campo inteiro em 1 minuto. Então, é meio complicado. Eu sei que é difícil, mas defender nessa situação, mas tem que tentar ser um pouco mais eficiente. Se bem que contra o Falcons foi o contrário, né? Os caras andaram o jogo inteiro, o campo inteiro, na hora que precisou a defesa tava lá. Foi. Pelo menos nesse jogo foi o contrário. Bom, vamos seguir. Mais algum detalhe em relação ao jogo contra o Ravens? Pô, tem que falar do Breeze, né, meu? Drew Brees, 500 TDs aí, entrando pro clube de quarterbacks com 500 touchdowns e entrando para o clube dos quarterbacks que venceram todos os times da liga. E este seleto grupo de quarterbacks tem Brett Favre e Peyton Manning como E o menino Tom, o menininho Tom. Tom Brady não o Tom Brady não ganhou do Patriots. O Tom Brady não ganhou do Patriots. Ele venceu 31 franquias no NFL. Menos Verdade. Ele nunca ganhou. O Saints tinha gente perguntando. Erro meu. O Saints tinha gente perguntando nas nossas redes sociais: nossa, mas o Breeze ganhou do Saints? Gente, vocês têm que lembrar que ele jogou no Chargers antes de ir pro Saints, então ele teve uma vitória contra o Saints lá. E se a gente fala que ele ganhou de todos os times da liga, de todos os 32 times, isso significa que ele também ganhou do Saints, né? A interpretação de texto é bom e a gente gosta, por favor. Né? Cara, e aquela vitória, ele não só ganhou do Saints... ele destruiu o ele Saints. passou o saco na cara do Saints, assim, foi um negócio de louco. Acho que o Antonio Gates nunca teve uma partida com tantas recepções fáceis como ele teve naquele jogo. Foram 3 TDs, né, do Antonio Gates, se eu não me engano. Foram 3 TDs dele. Foi um negócio, assim, maravilhoso o que ele fez. E ainda assim, e a gente agradece por isso, o Chargers preferiu o Philip Rivers, que carinhosamente é chamado por algumas pessoas de Philip O Rivers. Coitado. Ele preferiu o Philip do que o Drew Brees. Ele é bom, e cara. tem gente que vai defender. Eu sei que vai ter gente que vai defender o Philip Rivers. Eu acho um quarterback médio. Eu acho ele bom, cara. Eu acho ele muito bom. Ele tem a mecânica de lançar a bola mais lenta do mundo. Ele parece um boneco de posto, grande, bobão, assim. Não gosto dele, Muito feio. Gosto muito que ele não xinga, então deve ser muito engraçado do time dele, porque ele simplesmente não xinga. Ele não é fala educado. palavrão. Com 88 filhos, né? Tim Tebow também não falava palavrão, vocês viram o que Tem vários. aconteceu, né? Mas aí é outra história, né? Mas, voltando do Breeze, cara, tem que ser exaltado. E o Breeze é sério contender para MVP da temporada. Pena que ele não tá num time que recebe muito lobby da mídia, porque se tivesse, não ia nem todo mundo ontem teria se derretido por ele. A gente viu, pelo menos nas redes sociais, assim, era mais quem torcia pro Saints, falando do cara, e algum torcedor ou outro de outro time, mas sempre tinha alguém, mas e o fulano, e o outro lá, tipo, não comparem, Drew Brees. Mas o problema do Brees, até já entrando nesse assunto dele ser MVP, é que o lado espetacular dele é da consistência, né? E você ser consistente não chama atenção. Chama mais atenção você lançar 800 touchdowns em 3 partidas do que você tá lá batendo na mesma tecla o tempo inteiro, ter um grande aproveitamento de passe, não lançar interceptação, ser um cara consistente. Isso infelizmente não chama atenção na liga. Detalhe, o único quarterback com 0 interceptação na temporada é o Drew Brees. Já estamos na semana 7. Não, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção, né?
E Absurdo, Ele e Tyson absurdo. Hill. É, isso aí. E o Bridgewater. Ted Bridgewater também tem 3 snaps e Zero nenhuma interpretação. Exato. Tá vendo como o time E do Saints... menos 3 jardas. Tá vendo como o time do Saints é bom de quarterback? Mas eu não tenho nem o que falar do Breeze, cara. É só... A gente vai poder um dia falar assim, eu vi Drew Brees jogar no time que eu torço, entendeu? Então é lindo demais e eu sinto muita pena de quem não acompanha o Drew Brees de perto, porque tá perdendo muita coisa. A gente fez nas redes sociais uma enquete para saber quem foi o melhor da partida. Se o negócio aqui dá uma destravada, eu consigo ver. Não sei se já tem os dados, mas a gente colocou alguns jogadores, 3 jogadores do Saints, para eleger quem foi o melhor do jogo contra o Baltimore Ravens. Era Demario Davis, que acho que é unanimidade, que fez uma partidaça na defesa. O Tyson Hill, que além de ser um ótimo jogador é galã. E o Benjamin Watson, que além de ser um baita tight end vovô, também é um cara super gente boa, que já ganhou inclusive o Walter Payton of the Year, né, o Man of the Year. E vamos aos resultados, pelo menos por enquanto. Eu estou abrindo o nosso Facebook, facebook.com/SaintsBrasil, e também no twitter.com/SaintsBrasil09. Nós fizemos essa enquete e o resultado foi... Cadê você, enquete? Vamos lá. No Twitter, quem ganhou foi o Tyson Hill, com 42% dos votos. E todo mundo elogiando o cara, falando que ele faz tudo no Saints. Não sei quem falou no Twitter pra mim que o Tyson Hill vai virar offensive weapon. Não tem mais vai posição, virar né? arma ofensiva. Ele não vai ter mais posição, ele vai ser arma ofensiva do Saints. E no Facebook também deu o Tyson Hill com a maioria dos votos. E todo mundo elogiando o cara, porque ele foi sensacional mesmo, tirando aquela bobagem que ele fez numa terceira, quarta descida, mas ontem ele tava on fire. E Demario Davis ficou em segundo, né? Que homem. Muito. E temos uma surpresa, né, do Benjamin Watson. O cara jogou muito ontem também. Um tight end que não esperávamos muito, mas o cara tá fazendo acontecer no Saints. E o passe, o TD500 do Breeze, o passe foi para ele. E o cara... E ele mãos extremamente seguras. Assim. E o Watson foi tão educado que o Breeze falou assim, não, fica com a bola pra você. Aí o Watson falou, não, essa bola é sua, não tem nem o que comentar. O recorde é seu, eu só estava aqui só recebendo o passe, estava no lugar certo na hora certa, só isso. Só pra outra curiosidade do jogo, a gente achou que a lei do ex podia afetar a gente por causa do Willis Snead. E detalhe, teve um drop miserável no meio do campo. Nossa! Foi muito bom esse drop, ajudou muita gente. Mas o Benjamin Watson era do Baltimore Ravens ano passado, então a lei do ex funcionou pro nosso lado, não pro lado do Willis Snead. E, né, o Breeze, terminando de falar do Breeze, cara, ele merecia essa vitória contra o Ravens, cara. Ele merecia ganhar de todos os times da NFL. Era a última chance. Era a última dele, chance, porque isso aí é só daqui 4 anos agora que o Saints vai jogar contra o Ravens, né? E ontem foi o jogo contra o Ravens foi sensacional. Foi emoção, o finalzinho do jogo, pelo amor de Deus, eu achei que eu ia infartar, eu não aguentava. Meu Deus, que jogo. Ainda bem que não era prime time, senão eu não tinha dormido. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Seguindo, agora já antes de falar também da próxima partida contra o Minnesota Vikings, eu comecei esse podcast falando que a vitória contra o Ravens tem uma participação muito grande de forças sobrenaturais ou aliens na equipe do Saints. E tem mais um ponto que corrobora a este meu pensamento, que se chama Patrick Peterson, galera. Patrick Peterson já virou pro tiozinho do Cardinals, bateu na porta ali e falou, ô chefe, seguinte, eu quero ir embora. Eu gosto muito de vocês me pagam em dia, tenho um carinho muito grande pela torcida, mas eu quero ganhar jogo eu não vou ganhar aqui. E reza a lenda que um dos lugares favoritos para ele aparecer é em New Orleans. E aí começaram a falar se a gente consegue pagar, se não consegue pagar, preço. O pessoal do Tampa Bay Buccaneers Brasil no Twitter cravaram que o Saints não consegue
pagar por Patrick Peterson num misto de confiança no nossa incompetência em fazer essa trade e medo, porque sabem que se a gente fizer essa trade, o Saints vai ser um time praticamente impossível ou muito difícil de ser batido. O Igor terminou o último podcast bravo comigo porque eu tinha jogado um balde de água fria nos seus sonhos. Desculpa, não faço mais isso, tá? Esse que aí, tá vendo? Eu tô falando pra vocês, você não acredita em mim. Mas é óbvio que ele vai, tipo, pro Eagles. Eu já tô criando expectativa. É, tipo isso, sabe? Não, só pra... Eu vou ficar puto e triste ao mesmo tempo, porque ele não vai vir pro Saints. Só pra dar informação, o Patrick Peterson, ele vai pesar 6,5 milhões no cap do time que ele for esse ano. O Saints só tem 2 milhões disponíveis. Manda quem precisar ir embora, pelo amor de Deus, tá com esse cara no Lógico. Ó, dá pra mandar o Ted Jr., só ali você já libera uma graninha considerável. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos dar ideia de cara dispensável que a gente pode mandar embora. Ken Crowley. Ken Crowley eu levo no aeroporto. Ken Crowley, a Gé e o pai já se colocaram à disposição a pagar a passagem dele de longe pra New Orleans. O 7 no último podcast já falaram do Kurt Coleman, que podia mandar ele embora também. Também. Se bem que nesse jogo ele foi útil até, né? Tadinho. Então. Ele é uns caras. Então. O Seth falou do Okafor também, que eu acho que é um cara que não dá pra tirar. Então. Não, acho que acho que o jeito mais fácil de liberar cap seria reestruturando contratos, transformando esses contratos, colocando sign bônus e espalhando esse dinheiro por mais anos. Normalmente é o que o Mick Loomis faz. Às vezes a gente se ferra muito por isso, porque ele vai estragando o cap. A gente já fez muito, tanto que a gente sempre tá com a corda no pescoço, porque ele espalha o dinheiro sempre pra frente. Pode ver que quando ele reestrutura, ele dá um jeito de pegar esse dinheiro e espalhar. Ele tira o dinheiro garantido do ano, transforma em signing bonds, e o signing bonds você consegue espalhar por todos os anos de contrato, né? Pra mim, o maior problema pro Peterson vir é compensação. O Saints não tem duas escolhas altas no draft que vem, né? A primeira e a terceira. Talvez outros times tenham mais a oferecer. Porque essa parte de cap realmente não me preocupa. Eu já vi o Loomis com muito menos dinheiro fazer muito mais loucura. Em relação ao cap, eu tô puxando aqui só pra... segundo round, pô, acho que dá pra aceitar, não dá não? Acho que dá. Se o cara não quer jogar, eu acho que Mas o pior é que o Eagles, o Patriots tem primeira pra oferecer, esse é o problema. Só que a primeira do Patriots provavelmente vai ser alta. A do Eagles, não sei, talvez também. A questão é se eles querem pagar, né? Mas eu acho que um ponto que é problema é que o Dallas Cowboys foi aquele cara que saiu jogando areia na farofa de todo mundo, né? Saiu correndo pela praia, jogando areia na farofa de todo mundo, porque aí o time me vai e dá uma first pelo Amari Cooper. Nada contra o Cooper, pelo contrário, acho um baita recebedor. Mas nunca que valia uma first, né, gente? Não, ele ferrou agora. Não, eles levaram uma roda do Gruden, cara, do cara que mandou o Khalil Mack embora. Sim. Não, meu, fala sério, velho. Ferrou todo mundo da NFL. A gente tava lá de boa, oferecendo uma second pelo Peters. Eu falei, não, olha lá, tá vendo o Peters? Ele saiu mais ou menos por isso. Vamos lá, vamos fazer um negócio parecido. Aí o Cowboys vai e joga uma areia, né, gente? Fala, não, a gente tá dando first aí pra quem quiser, por qualquer meia dúzia de jujuba. Mas como a gente tava falando até antes, o que você até mesmo comentou, Caio, uma coisa que pode fazer diferença é o fato do Peterson querer sair, né? Então acho que isso pode fazer uma diferença nesse quesito, que às vezes o Cardinals não vai ter muita opção, vai ter que aceitar o que for oferecido, porque no último jogo do Cardinals ele tava numa má vontade pra jogar que, meu Deus do céu, ele quer mesmo sair, ele demonstrou isso. E o problema é o que o desespero pode fazer na gente, né? Vocês, por exemplo, topam jogar uma first de 2020 no rolo? Se o Cardinals aceitar, né? Quem sabe? Eles não aceitam, porque quem sabe? A gente já vai estar matando o Não segundo depende da draft. gente, depende deles. Depende. Cara, sinceramente, pra aproveitar esses últimos anos do Breeze, eu jogaria tranquilamente. O Rams tá fazendo isso e tá dando bem certo. Pô, é pra ganhar agora. Vale a loucura, sabe? Depois a gente dá um jeito. Depois a gente vê o Eagles tomando uma virada pro Panthers só, mas ganha. Depois a gente fica uns 5 anos sem ganhar nada. Não tem problema, ganhando hoje. Ganhando a gente hoje. Já aconteceu isso, ganhamos em 2009, depois demorou até a gente virar alguma coisa de novo. A gente espera.
A gente já sofreu tanto, se a gente ganha um, dá pra sofrer muito. Né? Um dia de alegria pra um time que é tão fodido quanto a gente, tá ótimo. Ai, Eu tô com a lista do cap do Saints aberto aqui, só pra trazer um pouco mais de informação, e aqui tem informação. Hoje o nosso cap ele é basicamente impactado pelo Drew Brees, que são 24 milhões de salary cap, sendo que 10 milhões e 500 é de sim bônus. O restante é de salário base e de bônus de roster, né? Bônus que existem. O Cam Jordan também tem um cap hit de 14 milhões, sendo que 8 milhões é de base e apenas 3 milhões é de bônus de assinatura. O contrato do Cam Jordan é uma pichincha pelo que ele joga. Sem dúvida. Depois é o Terron Armstead com 13 milhões e 500 mil dólares, com 10 milhões de salário base e 2 milhões de bônus, e aí você tem outros dos bônus de assinatura. O que a gente tem grande, que a gente está pagando agora, temos o Demario Davis, que é só 850 mil de salário e 2 milhões e 300 de... E é pouco, hein, cara? Micharia. Esse cara vai arrebentar nosso cap no futuro, mas pelo menos por enquanto é pouco. Tem ele, tem o Tyson Hill, o Mant Thiel também, com uma graninha boa que a gente pode reverter, enfim. De onde tirar, tem. É só a gente querer. Eu acho só que o Lumes querer. eu acho que o Saints pode tentar mexer no Terron Armstead. O Terron Armstead tem um contrato longo que a gente pode ter uma mobilidade melhor. O Cameron Jordan, eu acho que seria uma boa renovar com o Cameron Jordan, e aí você estende o contrato e estende o hit, né, do bônus dele, né? Você tenta diminuir, por exemplo, a base salarial, o salário garantido dele nesse ano. Já dá um contrato vitalício pra gente pagando, tipo, quando ele tiver 40 anos. Tipo isso. Né? Talvez fazer isso com o Cameron Jordan, que é um cara bem confiável, um cara que se machuca pouco, um cara que é um... Sim, eu acho que ele vai aposentar no Saints, espero eu que isso aconteça. O Armstead é uma opção, o Warford. O Unger tem uma situação interessante, porque o Unger já vai... Talvez seria uma opção, porque o ano que vem do Unger talvez pode ser o último dele no Saints, né? Pela idade e tal, o Saints pode estar pensando já no futuro. O Ingram tem um hit alto, e é um cara que a gente não sabe se volta ano que vem. Eu acho que principalmente Armstead, Warford e Cameron Jordan. Se a gente conseguir dar uma mexidinha nesses contratos, vai abrir... Se for só esses 4 milhões e meio, a gente dá um jeito, né? Porque eu já vi o Saints... Não sei se você lembra que o Saints quis muito Josh Norman. Uma época, ele por muito pouco, ele não veio pro Saints. Nossa, o pai ia ter um infarto. Nossa, o pai ia morrer. Mas enfim, o Saints queria muito ele tomou a decisão de ir pro Redskins. E o Saints, quando o Josh Norman virou free agent, o Saints não tinha um buraco pra enfiar dinheiro. Não tinha, tipo, 5 centavos no salary cap. Então, realmente, eu acho que é um dos menores problemas. Aí, se, por exemplo, o Patrick Peterson falar, tá, não quero o Saints, ou o Cardinals falar, você vai, sei lá, pro Patriots, porque eu vi um post no Twitter e achei interessante, e é verdade, a gente pode oferecer uma second, o Eagles oferece uma third, e o Patriots leva com uma fourth, ou uma fifth, porque é assim que funcionam as coisas na liga, eles conseguem as coisas muito mais barato do que todos os outros times da NFL. Mas, vamos dizer que o Patrick Peterson não venha. Estão falando em outros nomes, né? O Saints deve ser um dos times mais ativos perto desse trade deadline, que é no dia 30 de outubro. E aí se fala de Eli Apple, esse eu já acho mais sonho, não sei se alguém acha alguma possibilidade dele vir. Eu não acho o Eli Apple grande coisa, então não sei se ele seria um upgrade. Eu gosto do tablet que ele faz. E é bom que ele não veio pra evitar essas piadas. Tchau, galera, obrigado pelo podcast. Valeu. Falou, não, volta. Falam do Harris Jr. Nossa, o Harris Jr. seria fantástico. Nossa, aí, rapaz, né? O Ziegler. Seria mais caro, né? O Ziegler, que é o insider do Saints, o John Ziegler, ele colocou assim, ordem do que é mais provável que aconteça. Não que vai acontecer, assim, no mundo ideal, numa temperatura ambiente e tudo mais, com a força temperatura e pressão normais. Exato. O Jareon Conley, eu não sei se é assim que fala. O Garyon Conley, que era companheiro do Marshawn Lattimore em Ohio. Aí tem que tá no Ravens, né? Ou melhor, no Raiders. Isso. O Raiders tá vendendo todo mundo pra comprar o prato do ano que vem, né? O Eli Apple, que o Caio já falou, em segundo lugar.
o Bradley Roby e daí vem o Harris Jr. em quarto lugar, assim. Ele colocou esses 4 na ordem. Mas, cara, não sei. Esse Rob é bom? Desculpa a minha ignorância. É que o Rob me lembra Courtney Robb. E o Courtney Robb era horrível. Ele é do Denver Broncos, eu tô só confirmando. Ele era do Bills, não era? Eu acho que era. Não, acho que ele foi draftado pelo Broncos, ele foi uma escolha alta que... Lembrei dele, é verdade. É bom jogador, assim, pelo menos era. É bom jogador, é um jogador interessante. É que ele é de Ohio State também, então provavelmente o Saints conhece ele de algum jeito. Vai Mas com se for melhor que o Crowley, já tá bom já. Mas aí, se colocar nós 4 lá, é melhor que o Crowley. Se colocar eu fora de forma, eu acho que eu consigo cobrir lá. Mas aí sua exigência tá muito baixa, Léo. Desculpa, galera, desculpa. Mas assim, sei lá. Tá, ou eu tava lendo uns sites gringos, o pessoal falou assim, ou o Saints se adapta aos jogadores que tem na secundária, o esquema, né? Ou vai ter que arrumar jogador pra se adaptar pra jogar no esquema que tem. Então. Eu acho que qualquer um desses nomes, eles dariam um upgrade no time, do outro lado do Lattimore. Então acho que às vezes nem precisa um cara tão espetacular, sabe? Assim, só um decente, qualquer um desses estão aí, acho que já daria pra ajudar bem o time. Um cara que acompanha a corrida do wide receiver já seria bom, né? E eu nem sei se o problema é de esquema, porque... Que esquema o Crowley se adapta? Já tentaram botar ele pra marcar zona, botaram ele pra marcar homem. Nossa, foi ele marcando homem a homem tava difícil, hein? Pelo amor de Deus. Tipo, qual que é o esquema dele? O melhor esquema que ele funciona é no banco. Não atrapalha, né? Ele caiu muito de produção em um ano, impressionante. Não, ele é aquele cara que eu particularmente acho que o Ken Crowley é um ótimo cara pra você ter e usar em algumas situações. Como o Hardy foi necessário em uma partida e foi bem, e acho que no jogo de ontem, se apareceu no special team, foi muito. O bom reserva, né? Ele é um bom reserva. Aconteceu uma cagada, você precisa do cara. Ele vai lá, faz um trabalho honesto e tal. Mas pra você ter ele ali todo o jogo... O Saints tinha um receiver, não sei se vocês lembram, que era o Devery Henderson. Era um ótimo receiver, ele era deep, né? Ele era um cara que corria rotas longas muito bem. E a gente teve uma excelente ideia, se não me engano, na temporada de 2008, de que ele poderia ser nosso segundo receiver. E foi a pior cagada que a gente podia fazer, porque ele errava a rota, ele não tinha mão confiável, etc. E a gente foi buscar, se não me engano, o David Patten, que era um receiver que estava no New England Patriots, para exatamente fazer a função que imaginava que o Henderson fazia. Então é a mesma coisa. É um ótimo cara ali. Tá lá, deu uma bobagem, precisa de um cara, põe o Crowley, vai lá, vai segurar, não vai fazer nada muito absurdo. Mas pra você ter todo o jogo ali enchendo o saco, não dá, né? Eu acho que talvez a temporada do ano passado tenha enganado a gente dele ser um titular na NFL. Acho que enganou muita... Na verdade, assim, enganou muita gente, porque a gente tinha uma dupla que parecia ser uma dupla muito promissora, e esse ano o Lattimore já tá voltando à fase dele, sempre, né? Ele é muito talentoso, e o Crowley parece ter voltado aos primeiros anos dele e tá com muita dificuldade. Eu acredito que o Saints vá muito atrás de um cornerback. A gente conhece o nosso GM, conhece o Sean Payton, e a gente não mede esforços, não importa o quão malucos eles sejam, para ter alguém que eles queiram no time. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos seguir já para a parte final desse podcast, Vanzito? Aquele especial sobre Minnesota Vikings, nosso próximo adversário. Bora lá, Minnesota Vikings, ótimas lembranças, né? Maravilhosas. Segue, não fala disso, não fala disso. Pelo amor de Deus. Eles... Vai ser lá de novo. Imagina o quanto que não vão lembrar disso aí do mim. Nem fala. Meu Deus do céu. Eles são líderes da NFC Norte, 4-2-1, tem um empate contra o Packers. O ataque é bom, tem uma média de 25 pontos por jogo. Liderado pelo Kirk Cousins. No último jogo do Kirk Cousins contra o Saints, foi aquele jogo que ele tava no Redskins, né? Foi aquele jogaço que a gente ganhou de virada. Na última partida, para você ter uma noção, ele foi 25 de 40 para 240 jardas e 2 touchdowns. Foi uma vitória de 37-17 contra o New York Jets. É bom, é muito bom o Kirk Cousins ali, um QB bom. De running back eles têm o Dalvin Cook, que eu não sei se joga, ele tava com problema na virilha, então
Ele tava até questionável para voltar nessa partida, então pode ser que ele volte contra o Saints. E o Latavius Murray, que ele é um cara bem físico, ele corre bem. Ele teve 15 carregadas para 69 jardas e 2 touchdowns. De wide receiver, eles têm simplesmente o melhor wide receiver até agora dessa temporada. O cara tá imparável, ele tem... Foram 7 jogos na temporada, os 7 jogos ele conseguiu receber para mais de 100 jardas. O Adam Thielen tá com 822 jardas na temporada. No último jogo foram 110 jardas e um touchdown. Ele tá tipo assim imparável, vai ser um jogo espetacular contra o Marshall Lattimore, vai ser um belo matchup. O Stephon Diggs, da jogada emblemática, não tá na melhor fase da sua carreira, mas assim, vai ser provavelmente contra o Ken Crawley, então ele deve voltar à melhor fase da sua carreira. Eles ainda têm o Kyle Rudolph, que é um tight end muito bom, recebe passe, recebe touchdown. E o wide receiver, o Treadwell, que ele é de LSU, se não me engano. E ele é físico, ele é alto, era pra ser uma arma fenomenal, só que ele dropa muita bola, então assim... O Treadwell veio de Ole Miss, foi há tempo que até rolou um hype dele. É verdade, eu confundi com o cara que tava tendo Saints. Você confundiu uma das rivalidades mais loucas e mais e mais ferradas do college. Vai ter sangue. Se Ainda bem que não tem nenhum fã de LSU que eu vi. Será? Talvez, né? Será? Nunca se sabe. Então, eu já queria pedir desculpa aí. Enfim, a linha ofensiva cedeu apenas um sec, mas em compensação cedeu 12 tackles para perda de jardas no último jogo. Tá certo que a defesa do Jets é boa, mas 12 tackles para perda de jardas é bastante coisa. Agora vamos para a defesa. É uma ótima defesa. Assim, no ano passado acho que foi a melhor defesa da liga, mas esse ano tá cedendo uma média de 23,5 pontos por jogo. De qualquer jeito é uma boa defesa. Tem ótimos jogadores. Não tá com o Everson Griffin, que tá com uns problemas muito pesados pessoais. E o safety, o Senderro, ele até conseguiu uma interceptação no Breeze, se não me engano, no último jogo. Ele provavelmente está fora também, com problema na virilha. Mas o cara que está substituindo o Everson Griffin no último jogo conseguiu um sec, 2 tackles para perda de jardas. Além dele, no front seven, o cara que fez isso foi o Jaron Kearse. Além dele, no front seven tem o Sheldon Richardson, o Linval Joseph, que provavelmente vai jogar, que não jogou a última partida, mas deve jogar. O Daniel Hunter, o Eric Kendricks e o Anthony Barr no front seven. É um ótimo front seven. A secundária rouba muitas bolas. Tiveram 3 interceptações no último jogo. Uma do safety do Harrison Smith, que também teve 2 passes desviados no jogo. Uma do cornerback Trey Waynes, que é muito bom também. Ele teve 4 passes desviados no jogo. E uma do cornerback reserva, o Halton Hill, que ele também teve 2 passes desviados no jogo. Então, tipo assim, é uma defesa muito boa. Ele ainda tem o Xavier Rhodes, de cornerback, que é um ótimo cornerback, e o ex-Cincinnati Bengals, eu acho que é ex-Cincinnati Bengals, o George Iloka, que tá jogando no lugar do Senderro, que não vai jogar. Ele é muito bom também. Vai ser um jogo dificílimo na casa do Vikings, mas dá pra ganhar de novo. Vamos lá, gente. Começando sempre pelo Léo. Gosto dos palpites do Léo. Ai. Bom, principalmente porque geralmente a gente erra, né, Léo? Tamo junto. Exatamente. O último, todo mundo errou. Eu falei que ia ser por uma posse de bola. Teve galera que falou que ia ser por um field goal, mas foi por um ponto. Foi por um ponto, né? Olha, bem difícil. Antes de mais nada, eu só queria deixar um recado. Eu sei que ele não vai ouvir. Pro nosso queridíssimo Marcus Williams. Não sei se ele vai jogar, porque ele parece que machucou depois, né? Mas se ele for jogar, eu queria que ele entrasse com sangue nos olhos pra essa partida. Virado no giraia, muito louco, dando tackle até no próprio jogador do mesmo time, porque, meu Deus do céu. Meu palpite para esse jogo, eu acho que vai ser muitos pontos, porque a defesa deles caiu um pouquinho, né, nessa temporada, então eu acho que pode ser uns 33-24 pro Saints. Sempre com o otimismo de sempre, mais uma vitória para nós, para aumentar ainda mais esse hype que não para de crescer. Ô, Léo, peraí, desculpa aí. Essa história do Marcus Williams dar tackle em cara do mesmo time não deu certo esse domingo não, viu? Tirou uma interceptação do Lattimore, assim. Então.
Ah, mas se ele Vamos derrubar com calma. todo mundo na hora certa, já tá maravilhoso já. É. E eu sei que ele vai vir com muito sangue no... E aí, Gé? Ai, meu Deus do céu. Contra o Vikings. Ai, dá até pesadelos até domingo. Eu acho que vai ser um jogo apertado, apesar do Vikings não estar lá essas coisas, como estava no passado. Ai, Jesus, se a secundária ajudar, meu Deus do céu. Eu acho que o Saints vai ser um jogo... O Saints ganha, mas vai ser um jogo apertado. Eu acho. Espero que o Saints ganhe, né? Porque depois vem o Rams. Daí, ai meu Deus do céu. É isso aí. E aí, Vasito? Eu tô otimista. Eu acho que não vai ser tão apertado assim. Não, vai ser apertado, mas não vai ser tanto não. Eu acho que a gente vai fazer bastante ponto, e quando a gente faz bastante ponto, a defesa tá numa crescente. Acho que a gente ganha. Vai ser, assim, vou cravar, 37-27 pro Saints. Sem muito sofrimento dessa vez. É isso aí, vai. Uou. É assim que eu gosto do menino. Tá firme, tá posicionado. Legal. Eu acho que vai ser pelo menos 30 pontos de cada lado, assim, acho que vai ser uns 35-31, algo maluco, assim, muito pela fase ruim da defesa, que também perdeu um jogador importante, o Mike Hughes, que é o calouro que estava jogando no slot, se contundiu, eles vêm sofrendo com lesões e esses problemas bizarros do Everson Griffin, né? E o Daniel Hunter é um baita de um pass rusher, ele é o segundo em sacks na liga, ele tem 7 sacks e meio. Vamos ver como é que eu confio muito nos nossos tackles. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho e falar dos nossos tackles, pra galera não se preocupar muito, né? No último jogo a gente pegou um time que vinha de uma partida com 11 sacks, a gente cedeu um sack e os nossos dois tackles, Ryan Ramczyk e Teron Armstead, não cederam uma pressão em 33 snaps. Uma pressão do melhor time pressionando o quarterback. Só para vocês verem o quão eles são bons. Então, a gente já vai enfrentar uma defesa que não vem bem e a gente tá com um ataque fenomenal. Prevejo muitos pontos nesse jogo, muito porque o grande fator do ataque do Vikings é o ataque aéreo e a gente tem muitos problemas secundários. Só lembrando Pra dar meu que palpite, eu quero que vocês... Fale, Léo. Não, só lembrando que se o pai tivesse aqui, com certeza ele não ia deixar a gente dar esses palpites assim, ele já ia cortar nosso barato, porque ele é o realista da galera. Então hoje a gente deu uma extrapolada, senti a falta dele pra controlar nosso hype aqui. E só pra dar meu palpite, eu queria só que vocês me respondessem 2 perguntas. O Vikings é melhor do que o Vikings do ano passado? Não. Não. O quarterback Acho é melhor. que não. O quarterback Eu é acho melhor, que mas eu não. Então, acho que não. Eu também, ser bem sério pra vocês, eu não gosto muito do Kurt Cousins, não. Não, ele não é essas Eu coisas acho- não, mas ele é melhor que o Case Keenum. Ele é assim. não, Ele é sim. muito bonito. Não tão bonito quanto Tyson Hill, tá? Ele... Não, Tyson Hill é lindo, é maravilhoso. É. Mão, meu Deus do céu, me liga. Mas o olho os olhos do Kirk Cousins são bonitos. Sei. E o Saints é melhor do que o Saints do ano passado? Ah, meu Deus. Ah, é difícil essa pergunta. Boa pergunta, viu? Era esse o bug que eu queria causar, assim, pra gente terminar o podcast bem. Eu acho que no mesmo momento da temporada passada, que a gente teve aquela crescente sequência de vitórias, a gente tá mais ou menos parecido, né? Porque agora a gente tá nessa crescente, ganhando vários jogos seguidos, sendo candidato. Eu acho que pela posição da tabela, eu acho que a gente tá melhor, né? A gente é o segundo colocado da NFC, que, pelo amor de Deus, né? Ninguém esperava que os times da NFC estavam tão mal esse ano. Mas o momento é muito parecido, né? Vitórias seguidas, pegando os times com... Só que esse ano, a gente já falou, nosso calendário é muito pior que ano passado, né? São times muito mais tão bom difíceis. quanto o time. Eu acho que, tipo assim, a gente não tá pior, mas ainda não tá melhor também, sabe? Algo assim. Tem umas partes que tá melhor, umas partes que tá pior, então tá mesmo nível. Desce do muro, Ivan. Não, é isso. Mesmo nível do ano passado. É isso aí. Esse do muro. Porque, ó, o Drew Brees tá melhor esse ano do que na última temporada. Tá. É. O jogo corrido tá um pouquinho pior, mas também o Mark Ingram voltou anteontem.
A linha ofensiva tá melhor do que todos os tempos. Na defesa, eu acho que a gente pode falar que o front seven melhorou e a secundária piorou. Viu? O que eu falei? Eu acho que o Saints esse ano tá um pouquinho melhor do que o ano passado. Eu acho que a gente tem um ataque mais versátil, assim, mais um ataque com mais armas, assim. Tem o Trequan, o Meredith, aí tem o Taysom Hill aparecendo, então acho que talvez essas armas dão uma melhoradinha na equipe no geral, assim. Eu acho que é um time mais perigoso, né? Tanto porque acho que na defesa só falta a gente encaixar alguns turnovers, e até é uma pesquisa que a gente pode fazer depois, mas o Saints deve ser um dos times que menos forçou turnovers nessa temporada, né? A gente não tem alguns fumbles e tal, mas, por exemplo, interceptações não tem. Eu não lembro de interceptações, assim, igual ano passado que a gente tava interceptando até com a bunda, literalmente. Né? Literalmente até com a bunda. O Lattimore teve 5 ano passado e eu acho que o Saints não teve nem isso esse ano. Então acho que falta isso, falta forçar turnover, mas que o time em si é um pouquinho melhor. E se a gente é melhor e os caras estão piores, a gente vai ganhar com facilidade. Tá bom, gente? Oremos. E assim chegamos ao fim de mais um Idade Podcast. Você que ouve e chegou conosco até essa parte final do Idade Podcast, deixa aí seu palpite se o Saints está melhor esse ano ou pior. E se a gente entrou muito no trem do hype, que pode ser um trenzinho igual aquele bonitinho do cartaz na torcida do Saints, ou pode ser o Terry Tate com toda aquela formosidade, com toda aquela força, aqueles músculos fazendo piuí. E vamos todos pro hype, pro trem do hype, o trem da alegria. Gé, obrigado, viu? De nada, deixa eu mandar um abraço. Fique à vontade. Gente, ó, a gente tá com um grupo no Telegram, lá pra quem ouve o nosso podcast. O link pra entrar no grupo tá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, @SaintsBrasil09, quanto no Facebook, só procurar por Saints Brasil no Facebook. O link tá lá quase diariamente, estão todos convidados a entrar. Nós escolhemos o Telegram porque o Telegram não enche a memória do seu celular igual certos aplicativos de mensagens por aí. Viu, WhatsApp? E eu quero mandar um abraço pro pessoal lá que tá no grupo, principalmente o Davi, o Alan e o Jefferson, que são os que estão mais ativos lá desde que a gente chegou. E foi bem legal acompanhar o jogo ontem, com todo mundo interagindo lá no grupo também. Certo, gente? Então fica o convite pra vocês e um abraço pros guris. E entra lá no nosso grupo também, beleza? E nos sigam nas nossas redes sociais. Falou, Igor. Falou, até a próxima. Ivan, Falou, galera. é domingo? É no outro. Não, é no outro, né? Esse domingo é eleição. Daqui 2 domingos. 2 domingos. Boa sorte. Tá do horário de verão, hein? Horário vai de se verão perder, hein? tá. Não, beleza, muito obrigado. Tá chegando, né? Fazer o quê? Eu vou só deixar um... Não tem escolha. Eu vou só deixar um adendo pra galera. Porque o jogo vai ser no Sunday Night, vai ser domingo, 9h15, horário nobre. Mas não se assustem se vocês colocarem na ESPN e não estiver passando, viu? Provavelmente vai estar passando beisebol, porque vai estar tendo as finais do beisebol. Mas é só você colocar um canalzinho pra frente, colocar na ESPN 2, que aí o jogo do Saints vai estar na ESPN 2 e você vai conseguir ver Saints e Vikings, a gente dando uma vingança do que aconteceu no ano passado. Ó a informação. Falou, Léo. Falou, galera. Marcos Williams, sangue nos olhos, hein? Vamos que vamos. Não, sem muito sangue nos olhos, Marcos Williams, ouve não, tá? Vai devagarzinho. Primeiro se recupera, fica bem, tá? Você ficar meio resfriadinho depois. Minha mãe tem um chazinho que ela dá que resolve qualquer problema. Passa lá depois, eu te dou um chazinho. Acho que é só isso, né? E eu estou torcendo, eu não entendo de beisebol, mas eu estou torcendo para o Los Angeles na World Series. Ranço do Patriots. Torço contra tudo que é de bosta. É isso aí, vamos lá. Fala, gente. Obrigado por acompanhar mais um Idade Podcast. Semana que vem tem mais. Um abraço. Puder. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Opa, vocês acharam que tinha terminado, né? Não acabou, não. É tipo cena pós-crédito do filme da Marvel.
Depois que a gente gravou esse podcast, veio a informação que o Saints fez uma troca com o New York Giants pelo Eli Apple, cornerback, ele que foi draftado na primeira escolha do draft de 2016, tem 1,85 m de altura e vem com uma troca por uma quarta escolha de 2019 e uma sétima escolha de 2020. Rede social, lógico, polvorosa, muita gente criticando e etc. Voltamos a falar um pouquinho do que a gente acha. Vamos começar por você, Léo. Bom, primeiro para falar do preço que custou, eu achei que foi barato, porque isso era o que o Saints tinha para oferecer agora. O Saints não quis arriscar muito no Patrick Peterson, não sei. Mas um cornerback era uma posição que o Saints realmente necessitava, todo mundo sabia disso. Então não foi surpresa para ninguém, tanto que a gente falou bastante no podcast sobre o Patrick Peterson e sobre as opções, e comentamos do Eli Apple também. Olha, eu acho que ele tá vivendo no New York Giants uma situação parecida com o que o Crowley vive aqui, só que o Crowley tá bem pior, e esse é o problema. Ele tá se queimando muito com a torcida, tá se queimando muito com o time de treinadores também, o pessoal tá pegando muito no pé dele. E eu acho que precisa mudar, porque qualquer coisa que ele fizer de errado, a torcida não vai ficar feliz, porque ele já vem errando, entendeu? A paciência com ele não é mais a mesma do ano passado. Então eu acho que o Eli Apple vem para acrescentar muito nessa defesa, principalmente porque ele vem para ser o segundo, né? O Lerman é o primeiro e ele vai ser o segundo, o Eli Apple. E ele tem condição sim de fazer um trabalho decente, jogou muito bem no primeiro ano. Confesso que eu fiquei feliz sim, principalmente pelo preço, uma escolha de quarta e de sétima só para 2020. Era o que o Saints tinha para oferecer mesmo. Então, acho que foi uma troca interessante, o Mick Loomis fez bem. E é isso, vamos que vamos, agora é um time novo, todo mundo que sai de um time novo quer mostrar trabalho, quer mostrar serviço, o moleque vai vir animado pra jogar aqui, vai vir motivado, isso que é o mais importante. E aí, Vazito? Eu vou usar esse tempo que eu vou falar do Eli Apple pra defender um pouco ele, porque logo que saiu a troca, todo mundo obviamente esperando o Patrick Peterson. Obviamente o Eli Apple não é nem um pouco parecido com o Patrick Peterson, mas ele não é toda essa coisa horrível e tenebrosa que falam. Vocês sabem, ele tem 23 anos, veio de Ohio State, vai se juntar com um monte de gente de Ohio State que tem no Saints. Ele teve uma belíssima temporada no primeiro ano no New York Giants, então, assim, ele já mostrou que é bom jogador, que pode ser bom jogador, e obviamente ele tá vindo numa temporada meio ruim, tem alguns problemas, só que todo o New York Giants em si tá mal, então não é alguma coisa que tipo assim, caramba, ele não tem conserto. Ele já mostrou ser bom, e ele chegando em novos ares, jogando com gente que ele já conhece. O Marshon Lattimore foi companheiro dele em Ohio State, então eu acho que obviamente vai ser um belo upgrade no time. Ele é muito melhor que o Ken Crowley. Ele vai jogar no lado oposto ao Lattimore. Agora a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de confiança, e ele tem tudo pra voltar a jogar bem, porque ele vai estar em novos ares. Ele tem uns problemas extracampo, mas nada que não possam ser consertados. Ele tem tudo pra dar certo no Saints, e eu acho que a gente precisa esperar um pouco pra falar dele, porque não adianta tacar pedra antes dele nem mesmo jogar. Me conte, Gé. Sonhamos com Patrick Peterson, acordamos com Eli Apple. É um bom nome, o primeiro ano dele no Giants em 2016 foi bom. Esse ano ele não tem sido muito consistente, mas a defesa dos Giants também tá muito, muito ruim. Ele vem de Ohio State, talvez jogando com o Marshon Lattimore novamente eles se entendam alguma coisa. O cara tem 23 anos, tem um bom futuro, espero, se tiver bom desenvolvimento, oremos. A escolha saiu barata, a troca saiu barata.
O Saints está mandando uma escolha de quarta rodada do draft de 2019 e uma escolha de sétima rodada do draft de 2020 pro Giants, pro Apple vir pro Saints. E ele vai custar pro Saints esse ano $1.075.000. E o Saints só tinha 2 milhões no cap. Em 2019 ele vai custar 2,51 milhões garantidos pro Saints. E lembrando que, como ele foi escolha de primeira rodada, tem a opção de quinto ano do contrato em 2020. O Saints vai ter até maio de 2019 para decidir se ativa ou não essa opção do contrato dele. Bom, falaremos melhor dele no próximo podcast. E principalmente depois de termos visto jogando contra o Vikings. Espero que ele seja melhor que Ken Crawley e companhia. Exatamente, então a gente volta semana que vem, aí já assistindo o que o Eli Apple fez na partida contra o Minnesota Vikings. A gente espera com muita vontade de que ele seja um bom jogador. Acho que melhor que o Crawley ele é, pelo menos isso. Agora sim, obrigado, hein? Vamos ficar de olho em tudo que acontece com o New Orleans Saints. Who dat?